Olá, colegas! Meu nome é Ingrid Ximenes e o nosso grupo é composto por Ariane Barbosa, Fábio Azevedo, Marcele de Castro, Maria Cardoso, Sandra Cidelli. O nosso caso é o caso 1, os desafios do marketing restrito da propaganda de cigarro. Agora eu vou falar um pouco da história. O uso do tabaco surgiu aproximadamente no ano de 1000 a.C., nas sociedades indígenas da América Central, em rituais mágicos religiosos. A planta cientificamente chamada Nicotina tabacum chegou ao Brasil provavelmente pela migração de tribos tupis-guaranis. Quando os portugueses aqui desembarcaram, tomaram conhecimento do tabaco pelo contato com os índios. Você acredita que foram as ações de marketing as principais responsáveis pelo aumento do consumo de cigarros? Sim, as pessoas começam a fumar principalmente influenciada pela publicidade maciça do cigarro nos meios de comunicação de massa. Pais e ídolos também exercem uma função muito grande na influência à adesão ao tabagismo. Com o crescimento do tabagismo, as indústrias elas investem na publicidade constantemente, fazendo com que mais pessoas venham a fumar. Uma curiosidade é que o cigarro ele começou porque os mendigos eles viam os ricos fumando charutos e não tinham condições de comprar porque era muito caro. Então o que eles faziam? Eles pegavam os tocos de charuto que estavam por a rua, eles moíam e colocavam em papel. Foi aí que surgiu o cigarro. Aí eles começavam a fumar os tocos dos charuto moído em papéis. Bom, eu vou falar sobre a proibição da propaganda. Antigamente, houve uma época em que os anúncios de cigarro eram permitidos e espalhados por toda parte. As campanhas apresentavam conteúdos de gosto duvidoso, por vezes preconceituoso, e indicavam que fumar fazia bem à saúde. O hábito de fumar era associado a qualidades como charme, elegância e poder. Hoje em dia, não tem mais propaganda de cigarro, pois o governo federal proibiu a propaganda e todos os derivados de fumo. A propaganda foi proibida porque se trata de uma propaganda enganosa, de um produto que faz muito mal à saúde, a médio e longo prazo, declarou o ministro da Saúde por meio de imprensa em 28 de dezembro de 2000, através de uma lei sancionada pelo atual presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, limitando a divulgação desses produtos exclusivamente aos locais de venda e com restrições. A publicidade não poderá associar o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos, a prática de atividades esportivas e nem estimular o consumo em situações consideradas abusivas ou perigosas. Quem violar a lei, além das penas previstas no Código de Defesa do Consumidor, estará sujeito a multas. Os meios de comunicação também são permitidos se veicularem comerciais sobre o fumo. A lei prevê a suspensão da programação das emissoras. O contrabando de cigarro é um fenômeno da economia criminosa, por isso precisamos tratar da oferta e da demanda, apoiando e incentivando as ações integradas e coordenadas das forças policiais e Receita Federal, desde as fronteiras até as cidades, passando pelas estradas para combater a oferta. Quanto à demanda, estimulando debates que avaliem possíveis soluções para diminuir a enorme vantagem competitiva do cigarro contrabandeado, com alternativas relacionadas aos impostos. O contrabando de cigarros ele alimenta a corrupção. Esta está presente devido às condições de trabalho, insegurança, falta de infraestrutura, bem como os desvios de condutas do agente corrompido. Você é contratado como um profissional de marketing de uma grande indústria de cigarro. Quais soluções você propõe a fim de minimizar as dificuldades enfrentadas pela empresa? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Uma boa tarde a todos. Estou aqui trabalhando em home office devido ao cenário, devido ao estamos vivenciando nesses dias, mas foi nos proposto, um desafio. Fomos contratados como equipe de marketing, pela empresa tabagista, para darmos algumas soluções
e foi devido a alguns problemas e foi contratada uma equipe de marketing, né, compostas por pessoas profissionais, com a Sandra, a Maria, a Marcele, a Ingrid, a Ariane e eu. E neste vídeo bem rápido, né, bem objetivo, né, eu gostaria de dar algumas, né, soluções, né, para minimizar as dificuldades enfrentadas pela empresa, sendo que a empresa ela teve a sua propaganda retirada, né, das mídias, teve o aumento dos impostos, né, e também sofrendo muito com a questão do contrabando. As empresas, no geral, tabagistas, elas sofreram um grande impacto, né, em decorrente, né, a essas ações tomadas contra a empresa. E, além do mais, vendo que, além da proibição da propaganda por lei, há uma contrapropaganda, né? Um exemplo disso é as impressões atrás das carteiras de cigarro, fazendo uma contrapropaganda, né, em relação ao consumo do tabaco. Mas deixando de lado isso, porque isso é uma história muito antiga, né, a gente está aqui para propor soluções, né, e uma das soluções propostas, né, que a gente lendo e vendo, né, o contexto geral da empresa, nós temos que potencializar, né, o consumo, né? E como nós vamos fazer isso se não temos a propaganda? Eu vejo que devemos ter uma visão, uma atitude muito parecida como a de alguns anos atrás, né? Onde, por consequência da grande influência, né, da propaganda em massa, né, pessoas aderiram ao consumo, né, e pessoas, né, que ditavam comportamentos, né, eu acho que nós devemos olhar por esse lado também, comportamental, já que não podemos expor a marca, podemos, né, não usar, mas muito sutilmente, né, influenciar, né, através de pessoas, né, com uma visualização muito grande, né, através das mídias, né, através das redes sociais, que hoje em dia tudo se faz por mídias, né, e essas pessoas são influenciadoras digitais, como chamamos, e isso é uma solução, né, e vejo como uma solução, né, que abrange todo o país, e uma solução mais específica, né, eu vejo um olhar para cada região do país, ou cada estado, vamos ser mais exato, uma ação mais específica, né? Por exemplo, nós no Rio Grande do Sul temos o gaúcho, né? Temos o peão campeiro e juntamente com a imagem do peão, né? Do trabalhador rural, a gente associa muitas coisas e uma delas é o cigarro, né? E vejo como uma saída, né? Dando este exemplo, né? Da região, né, do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, usar a figura do gaúcho, né, como uma pessoa influenciadora, né, para este costume, né, para essa nova maneira de propaganda sutil, né. Não vamos expor a marca, mas temos um ícone, né, do estado, né, com um cigarro na mão, né, e isso influencia, né? Quem hoje não é influenciado pela cultura gaúcha, né? Anos atrás a cultura gaúcha era muito restrita ao homem do campo. Hoje não, hoje na cidade, hoje já vê pessoas, né, mais jovens usando bombacha, mulheres usando também e tendo comportamentos, querendo participar de provas, e isso influencia. Esse tipo de comportamento que eu falo, né, aonde você está num grande grupo e esse grande grupo tem costumes, né, muito parecidas e um vai passando para o outro, né? Então isso é uma maneira
né, de minimizar a dificuldade, né, da propaganda, né, do avanço da independente da marca, né? E agindo assim, com este exemplo do Rio Grande do Sul, né, a gente pode expandir para São Paulo, pode expandir, né, para o Nordeste, pode expandir para outras regiões do país, né, regionalizar, né, a propaganda, não a propaganda exposta, mas pegar ícones, né, regionais que de uma forma ou outra representam o Estado e fazer com que esta figura ilustre, né, por si só faça uma propaganda, né, não exposta, não expondo marcas, mas sim um comportamento, né, expondo comportamento. Acredito que isso vai ser uma maneira muito eficaz, né, de influenciar comportamento. E também pessoas, né, relacionadas às mídias sociais, que hoje são chamados esses influenciadores, né, eles influenciam muita gente, por isso existem muitos seguidores, né, diz lá, seguindo tal, seguindo fulano de tal, né, e acredito que isso para um público mais jovem é muito interessante, porque antigamente as pessoas mais ditas independentes, elas ditavam as regras, elas tinham as suas próprias escolhas, e as pessoas, né, que logo após elas vinham, olhavam aquele comportamento e seguiam, né? E a gente tem vários casos exemplificando isso. Por isso eu digo que uma saída é a questão de comportamento, é uma questão comportamental, né? De pegar ícones regionais, né? Primeiro no geral, né? O comportamento no geral da sociedade brasileira e ramificando em regiões, né? Pegando ícones regionais, pessoas que são ilustres, né? E memoráveis em cada região e fazendo valer isso a favor, né? Das empresas. Então, com essas atitudes, né? No geral e também específica, acredito que minimiza muito as dificuldades, né, enfrentadas pela empresa, deixando um pouco de lado o contrabando, deixando um pouco de lado os impostos, né, porque como diz um amigo meu, independente da curva de demanda, eu vou comprar o meu cigarro, independente se ele está num valor elevado ou não, né. Isso é o que as empresas hoje, né, elas procuram, consumidores fiéis. Então, acredito que com esse vídeo eu tenho esclarecido um pouco a vocês de uma maneira muito, acredito, eficaz, né, de diminuir as dificuldades, né, impostas por leis e contrabandos, né, e para que a empresa volte um pouco a não sofrer tanta dificuldade, né, com as sanções impostas, ok? Um abraço a todos, um bom trabalho.